Quais as principais bases para você aprender genética mendeliana para o Enem? Muitas pessoas têm dificuldade com a tal da genética, né? Principalmente na hora de fazer as questões, mas muito disso é por causa da base. Como você compreende esse assunto, como você estuda ele e, no fim das contas, como você aprende. Então, se você tem dificuldade com esse assunto, geralmente é porque você aprendeu da forma errada ou não conseguiu aprender genética mendeliana, tá? E existe sim solução para isso e eu quero te mostrar nesse vídeo quais são os principais fundamentos, quais são as principais bases. São os famosos pré-requisitos para você conseguir estudar esse conteúdo. Por quê? Muitas vezes a gente chega num conteúdo achando que é só estudar ele para poder conseguir resolver tudo. Não. Muitas vezes a gente tem uma base ruim de outros conteúdos que são necessários a gente entender para conseguir aprender aquele conteúdo, tá? Então eu sempre uso esse exemplo. Quando você chega lá na universidade, vão ter matérias lá na frente que você não vai conseguir se matricular. Por quê? Porque você não pagou matérias anteriores que são necessárias para te habilitar a conseguir estar naquela outra matéria. Então, por exemplo, eu vou chegar numa matéria de genética lá no curso de medicina ou então no curso de biologia. Eu não consigo me matricular a qualquer momento no curso de genética ou na matéria de genética. Por quê? Porque existem pré-requisitos, matérias anteriores que eu preciso pagar para que eu entenda conceitos prévios e na hora que eu chegue lá em genética eu não tenha grandes problemas ou o professor não precise me explicar coisas básicas que eu deveria saber, eu deveria chegar sabendo lá. Tranquilo? Então é isso que eu quero te passar aqui, os pré-requisitos que você precisa para conseguir entender genética de uma vez por todas. Então vamos lá. Olha só, quais são as principais bases para aprender genética mendeliana? Eu quero já te trazer para essa página, tranquilo? Então olha só, o primeiro ponto de todos é que a gente precisa entender as raízes de onde vem a genética mendeliana. Então a grande maioria das coisas que a gente resolve nas questões, então, quando a gente fala lá das leis de Mendel, quando a gente fala da herança dos fatores, quando a gente fala lá das questões que estão relacionadas com os alelos e tudo mais, tudo isso decorre do quê? Tudo isso decorre do fator que está associado à produção das células sexuais. Por quê? Eu só tenho essas diferenças de probabilidade, essas possibilidades de encontro, porque eu tenho a formação dos gametas, onde eu tenho a separação dos cromossomos, tá? Então a gente tem lá a meiose. Então um pré-requisito importantíssimo, tá? Importantíssimo para você entender e aprender a parte de genética é justamente compreender a parte de divisão celular. E vou ainda além, compreender a parte de meiose especificamente, tá? A parte de meiose é o que você precisa focar ainda mais quando você está chegando ali para estudar a parte de genética mendeliana, né? A primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. Afinal, a primeira lei de Mendel ela está diretamente relacionada com a meiose, que é a lei da pureza dos gametas. E a segunda lei está diretamente relacionada com a meiose também, porque fala da segregação independente dos fatores. Então, se eu tenho alelos que estão posicionados em cromossomos diferentes, eles podem se organizar de forma diferente a depender de como a meiose dele aconteceu. Então, isso daí é muita verdade, sim. Isso é um pré-requisito fundamentalíssimo para você chegar lá e entender a genética. Aí, o que acontece? O pessoal vai aprender genética do nada, para os professores chegar hoje, frente de biologia no meu cursinho, frente 2, frente 3, sei lá qual é, quantos professores de biologia tu tem. Aí o cara chega lá e faz genética mendeliana. Só que tu ainda não viu a parte de divisão celular ou não conseguiu aprender com aquele outro professor que tu teve lá na outra frente de biologia celular. Aí tu vai dizer, professor, não consegui entender essa parte da lei da pureza dos gametas, professor, não consegui entender essa segregação independente dos fatores. Então não faz sentido, você não consegue aprender, fica muito difícil, tá? Então a parte de divisão celular ela é fundamental para você conseguir entender essas leis de Mendel. Então olha só, talvez você tenha agora mapeado um dos maiores erros que você já cometeu na sua vida, que é não ter feito uma boa apreensão do conteúdo de divisão celular. Talvez você tenha dificuldade até em meiose e por isso que você está indo mal em genética, tá? Então muita atenção nisso aí, ó. Isso é estratégia, isso daí é visão, tá? Por isso que o módulo de divisão celular da parte de biologia celular está antes do módulo de genética. E aí, para você ver que eu estou falando a verdade aqui para você, eu quero já te mostrar isso daqui na prática, tá certo? Olha só, se você vem aqui para a plataforma da AM, olha só o que é que eu consigo te mostrar. Eu consigo te mostrar exatamente essa verdade que eu acabei de falar. Veja só, eu tenho aqui o módulo de genética mendeliana. Eu tenho genética, conceitos básicos, e depois eu tenho as leis de Mendel, tá?
E eu tenho aqui genética molecular, já vou falar sobre ela. E aqui bem antes, ó, eu tenho a finalização do processo de estudo da biologia celular. Então eu finalizo aqui ó, com núcleo e divisão celular. Tenho só metabolismo para completar essa parte de citologia. Aí eu já venho para genética molecular e aí sim eu começo genética mendeliana, tá? Então veja que entender a parte de divisão celular é fundamental na hora do que a gente está construindo ali pedagogicamente falando. Essa sequência didática, ela precisa existir. Então veja que os pré-requisitos, as bases para você entender um dos maiores conteúdos, um dos conteúdos mais difíceis que os alunos têm mais dificuldade, ele está aqui na sequência didática específica para te levar a uma boa apreensão desse conteúdo. Então isso daqui é fundamental na sua jornada. Se você quer aprender com uma sequência que faça sentido, que seja estratégica para você dessa forma, eu quero que você clique no link aqui embaixo para resgatar 15 dias de graça dessa plataforma aqui do lado. 15 dias de graça. Só clicar aí, é meu presente para você que está aqui no canal, que faz parte dessa família do canal Prof. Lucas Lins de Biologia aqui para o Enem, tá certo? Então vamos embora, quero ver você comigo aqui e lá dentro da M Academy, então já resgata isso daí. Vamos seguindo aqui, ó, da parte de divisão celular, tá certo? Então saí, consegui esse pré-requisito, já estou bem sedimentado, estou bem aqui fundamentado nessa parte de divisão celular. Eu vou para qual agora, professor? Eu vou entender a parte de genética molecular. Eu vou entender todos aqueles vieses que vão estar relacionados com o quê? Com a parte de, olha só, vou até dar um zoom aqui para você ver, para que a gente possa de fato discutir sobre isso. Então deixa eu só posicionar aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, professor, diretamente no YouTube aqui com problemas técnicos. Olha só, agora foi. Então olha só, a gente tem que saber sobre replicação, a gente tem que saber sobre transcrição e temos que saber sobre tradução. Por que, professor, eu tenho que saber sobre essas coisas? Porque esse daqui é o dogma central da biologia. É para você entender o que é aquela expressão da característica, para que você chegue lá na parte de conceitos básicos e entenda o que é fenótipo e genótipo, basicamente. Você só consegue entender o que é genótipo e fenótipo se você tiver uma boa apreensão do conteúdo do que é transcrição e do que é tradução, tá? Aí você consegue visualizar muito bem o conhecimento de genótipo e fenótipo, sem mais. Tá? Então, uma boa construção de conteúdo da parte de genética molecular vai te trazer um conteúdo muito mais completo dessa parte da parte para você entender genética mendeliana, tá? Então, um dos fundamentos, um dos pré-requisitos para isso é genética molecular. Para mim, fez total diferença. Eu tinha muita dificuldade com genética mendeliana. Eu errava todas as questões que apareciam no Enem na minha época de vestibular. Eu não conseguia acertar nas provas. Por quê? Porque eu tinha realmente dificuldade de interpretar o enunciado, de montar aqueles cruzamentos, de fazer tudo isso. E muito disso era porque eu não tinha um bom conhecimento da parte de genética molecular. Na faculdade, quando a gente foi estudando sequencialmente, de forma pedagógica isso aqui, tudo fez sentido. Quando a professora de genética foi começar, o módulo de genética ele não começa pelas contas de Mendel, ao contrário do que muitos pensam. Ele começa pela parte de transcrição, tradução, replicação, conserto do DNA, como é que esse DNA se expressa, como é que ele faz e tal. Aí você vai entendendo. Aí no final, nos últimos 2 meses da matéria de genética, é que você vai ver essas contas propriamente ditas. Mas até lá é tudo base, tudo base. Então, para o Enem também funciona da mesma forma. Se você não tem uma boa base disso aqui, dificilmente você vai conseguir resolver questões lá da conta, porque você não vai conseguir interpretar aquele enunciado. Para interpretar, você tem que ter esses pré-requisitos. E aí eu coloquei um pré-requisito associado aqui, num asteriscozinho, que é a parte de bioquímica básica. Por quê? Você só consegue entender essa parte aqui de genética molecular se você tiver um bom conhecimento de quê? De bioquímica básica, da parte de ácidos nucleicos. Conhecer bem a estrutura do DNA, do RNA, para saber o que é que está acontecendo com eles ali durante o processo de replicação, transcrição e tradução. Então aqui seria um pré-requisito também, na verdade seria um pré-requisito do pré-requisito. O pré-requisito para estudar bem genética mendeliana é genética molecular, e para estudar bem genética molecular, você tem que conhecer bem da bioquímica daquele componente orgânico, que é o ácido nucleico, tranquilo? DNA e RNA. E aí a gente chega no último pré-requisito que eu listei aqui, para discutirmos nesse vídeo e para te colocar já no caminho correto aí para estudar biologia, para estudar genética mendeliana, que é
conceitos básicos em genética geral, tá certo? Então, olha só, quando a gente vem aqui para a plataforma mais uma vez, você vai ver que antes de começar, antes de chegar aqui na parte de genética mendeliana, olha só, no módulo 15, que é essa parte aqui, ó, né, que a gente tem de fato as leis de Mendel, eu tenho um módulo de conceitos básicos. Então, eu só consigo entender a parte de leis de Mendel se eu tiver, olha só, a cascata pedagógica aqui. Então, ó, divisão celular, genética molecular, conceitos básicos. Aí sim eu vou para leis de Mendel. Se eu não fiz essa sequência, eu não vou entender. Eu não vou conseguir compreender, porque estrategicamente a minha sequência didática não me levou a uma boa compreensão da parte de genética, porque eu não tenho as bases, eu não tenho os pré-requisitos. E quais seriam esses conceitos básicos? Aqui, se eu abrir esse módulo para você, você vai ver que nesse módulo eu tenho aqui falando sobre os principais conceitos, que são, ó, gene e cromossomos, fenótipo, genótipo, dominância e recessividade. Então você tem que conhecer esse vocabulário e saber o que é que eles apontam, o que é que eles significam dentro do contexto de genética, para que quando você chega nas leis de Mendel e for resolver as questões, aí você de fato entenda o que é que a questão está te fornecendo e o que é que ela está pedindo de você. Então veja que esse vocabulário, ele é sim um pré-requisito importantíssimo para a gente conseguir aprender genética mendeliana de uma vez por todas. Então aqui estão as bases para você aprender genética. Se até hoje ninguém nunca tinha te dito isso e talvez nunca tenha apontado, ó, você está errando porque você não sabe isso, que vem antes, tá? Chegou a hora de nesse vídeo você estar na trilha correta para aprender genética de uma vez por todas e nunca mais errar, como eu parei de errar as questões de genética depois que eu aprendi dessa forma, e agora eu ensino meus alunos dentro desse mesmo viés. Então agora você tem aí as principais bases para fazer um bom estudo e uma boa aprendizagem com relação à genética mendeliana. Se tu curtiu esse vídeo, continua aqui no canal comigo, e eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!